Fala família, bem-vindos a mais um podcast, né? Estamos dando início aqui, né, a mais uma gravação, a mais um vídeo, e é muito bom ter você mais uma vez aqui conosco, assistindo, né? Esse podcast que tem a intenção de trazer pessoas que sejam relevantes, né, dentro da nossa comunidade, pessoas que são relevantes, né, no reino de Deus, que tem sido voz, né, aí sobre as coisas de Deus, e é muito bom estar com você, né, aqui compartilhando tudo isso. Bom, meu nome é Matheus, né, vocês já me conhecem lá do outro vídeo, quem já me conhece também. E estou aqui com vocês e hoje temos alguém diferente aqui na nossa bancada, né? Se apresenta aí. Fala família, para quem não me conhece, me chamo Gabriel Belloni. É um prazer imenso, inclusive, estar aqui no segundo podcast, podendo estar participando desse momento tão especial. Eu sou líder de GESAL aqui na igreja, sou líder também da parte de jovens aqui. E é um prazer estar aqui e ter esse momento de resenha, conversa, risada, e a gente poder estar desfrutando desse momento tão especial. Sim, realmente. É um momento muito especial onde Sim. a gente consegue trazer realmente pessoas que acrescentam, né? Pessoas relevantes. Relevantes, exato. E aí hoje, dentro disso, né, como a semana passada nós tivemos o nosso primeiro episódio, hoje com esse segundo episódio. Um outro Jefferson. Outro Jefferson. Né? Jefferson, se programem para estar aqui nos próximos episódios. Né? Por favor, se apresente. É isso aí. Boa tarde, família, né? Como já falaram, meu nome é Jefferson. Estou aqui para acrescentar, né? Ajudar nesse bate-papo, colaborar cada vez mais com o reino da melhor forma possível, né? E é isso. Gerson, que é pastor, missionário, né? Tem lá a sua loja online no Instagram, você que quer conhecer, vai lá conhecer, né? É isso aí, eu tenho uma loja online no Instagram, Avodá Story, né? Se você quiser comprar uma camisinha aí, tá aí, ó. A blusa, Vão lá, só clicar lá, vão muito. chama no telefone que a gente entrega para todo o Brasil e também no Rio de Janeiro. Sem falar também que o preço é extremamente acessível. Tá doido, melhor preço do Qualidade mercado. boa, tá? Melhor Qualidade preço do boa, mercado, né? qualidade boa. Bom, hoje iniciamos, né, mais um evento aí que tem marcado, né, a nossa igreja. Né, esse evento que tem feito, né, muitos, né, crescerem, se desenvolverem, né, dentro do chamado que Deus ele tem pra gente. O Resplandeça, né, que é esse evento que tem feito nessa divisão, né, de preparo, né, para as pessoas, e o Gerson esteve palestrando com a gente hoje, né, e ele falou sobre um tema que muito relevante, né, dentro daquilo que a gente tem vivido, né, daquilo que a gente tem apresentado também. Fala um pouco pra gente, cara, sobre como tem sido esse momento pra você. Nós vamos começar do início, né, vamos começar lá fala um pouco do início do seu ministério, como que aconteceu o ministério pastoral na sua vida. Ah, tá. O ministério pastoral, cara, ele assim, eu não desejava isso, né? Sempre isso, né? Eu vim atuando no campo missionário, né? Na parte de missão urbana, também na parte cultural e transcultural, né? E isso foi gerando algo muito bom, que é acerca de discipulado e outras coisas, né? Sendo que no ano de 2020, né? Assim, quando iniciou a pandemia, cara, foi algo, né? Eu vim em um choque de realidade, né? Vim na missão no Paraguai e da Argentina, quando cheguei no Brasil, tudo parado, né? Então, foi um tempo de ficar em casa, né? Sim. Então, de fato, estava tudo fechado. E dali começamos a reunir com alguns amigos e tal, né? E eu era de uma igreja, né? Chegou o ano de 2021, né? Teve meu desligamento. Tive um processo para isso, né, cara? Uma igreja que, de fato, eu cresci, aprendi, sendo que também entendi o tempo daquilo que Deus queria gerar, né? E nesse tempo, particularmente, a gente se reunia na nossa casa para estudar. Apenas, só estudar. Legal. Sendo que começou a acontecer uma necessidade em nossa volta, né? Necessidade de cuidado. Pessoas querendo ser cuidadas, tratadas em algumas questões, né? E aí a gente começou a abraçar essa causa, né? Sim. Sendo que nisso, né, foi trazendo à tona outra vez a consciência do pastoreio, né? E já estava fugindo há bastante tempo, né? Aí dali foi se iniciando de fato, né? Essa pegada de cuidado, de orientação, né, de ensino, e isso foi tomando uma proposta cada vez maior, né? Sim. Até então a gente não tinha essa consciência de que
poderia se tornar algo mais sério, né? Que hoje é a igreja, a comunidade Luzeiros, né? Então isso começou no período no período pandemia. Exatamente né? isso. Quando a gente tinha muitas igrejas fechando, né? Muitas igrejas infelizmente perdendo Algo membro. tava iniciando. A gente realmente viveu, né, dentro das igrejas aí um período realmente bem difícil, Sim, sim. onde as pessoas elas entenderam que estar em casa e abandonaram esse compromisso de igreja, né, de ser igreja, de estar participante com o corpo. E a gente vê que dentro disso, então, a comunidade Luzeiros ela surge. É interessante ver aqui nesse período. Você falou, né, que missionário, até então, experiências fora do Brasil, Fora. inclusive. Quais países você passou? Eu fui para Argentina, Paraguai, Peru, entendeu? Só pedreira. Cada lugar, né, tem um céu diferente, a gente costuma dizer, né? Sim. Então, cada lugar a gente atuou de forma diferente, né? O Espírito Santo tem algo específico para Tem cada muito, lugar. muito. E o que foi que fez você mudar a sua mentalidade, ter essa metanoia? Tipo, agora eu entendo que esse lado missionário meu, eu digo nem que encerrou, mas agora o pastoreio ele tem que ser o principal. Como é que foi esse processo de entender que agora eu não sou mais um missionário, mas agora eu sou a pessoa que preparo? Como é que foi? Por exemplo, eu já vinha nessa parte de capacitação para algumas pessoas, né? Então, assim, mudou muita coisa porque eu deixei de ir, né? Da forma de que, de tá viajando pra rua, tudo isso, né? Para mim foi muito radical, mas ao mesmo tempo eu não entendi no início, né? Mas assim, eu tive que aceitar essa realidade, né? Para mim foi um pouco dolorido no início, confesso, né? Mas foi muito bom porque eu percebi que Deus ele tinha uma urgência, né, para a nação brasileira, né? Quando eu penso sobre igreja, eu não penso só comunidade de Luzeiros. Eu penso igreja global, né? Então eu comecei a entender que talvez, né, o que estava acontecendo na minha vida, essa transição, era por causa de uma urgência e uma necessidade, né? Então pessoas enxergavam em mim, né, um pastoreio, né, mas ao mesmo tempo eu disfarçava isso, né? Mas só que eu tive que aceitar. Chegou um momento que eu aceitei e falei, cara, é isso que Deus quer e a gente vai ter que vivenciar isso, né? Foi uma mudança de fato, né, muito radical, né? Extrema, né? De tu ter que parar, lado, né? Antes eu era o enviado e agora eu preparo para a pessoa para ser enviada. E eu acho que eu estou gostando muito, né, desse momento, porque eu acho que a gente consegue mudar mais mentes, né, cara? Mais corações, né? Sim. Dessa forma, né? E ativar pessoas para envio, né? Mudou só o tempo mesmo, né? Sim. E assim, para você hoje, você, Jefferson, qual tem sido o seu maior desafio com você mesmo dessa mudança do tipo, agora eu não posso mais agir como missionário e agora eu tenho que ter essa atitude em relação ao pastoreio? Como é que... Eu acho que a diversidade, né? Por exemplo, nós no campo missionário, nós pregamos, né? Pregamos. Muitas das vezes a gente não vai ter um tempo ali de anos de ficar na comunidade ou no local discipulando, tratando essas questões, né? Hoje, não. Hoje é diferente, né? Hoje eu tenho que pregar, ensinar, discipular, né? E uma coisa mais difícil, né, é lidar, de fato, né, com a diversidade de pensamento e corações, né? Sim. Porque antes eu não tinha esse trabalho, tanto de consolidar, estruturar vidas, né? Hoje é totalmente ao contrário, né? Tem que parar, ter tempo, né? Criar essa aliança, né? Vincular, consolidar, instruir, tudo isso, né? Qual a maior diferença você acha que entre o pastoreio e a questão das missões? Qual a maior diferença pra você que você sentiu assim? Eu sou agitado demais, cara, já viu, né? Deu pra perceber, né? Eu fico parado em nada, né? Então, assim, em tudo, eu não consigo ficar parado, né? A diferença é essa, né? Que hoje, assim, eu tenho que reter um pouco, parar um pouco. Ficar batendo mais, talvez, por exemplo, a gente começou a igreja esse ano, né? Em fevereiro. Igreja que eu digo no local, sim, né? Nas casas já estava surgindo desde 2021. Sendo que, para mim, assim, essa história de ficar na mesma coisa há muito tempo, entendeu? No campo missionário a gente tem muita coisa para aprender, muita sempre coisa diferente. Pessoas, sempre conhecendo pessoas, né? Mas na igreja não, tá ali na mesma coisa, mesma coisa. Qual o campo do fruto missionário, né? Claro, é pregar o evangelho, anunciar, né? E discipular na forma que dê pra gente, né? Sendo que da igreja
já é criar um caráter de maturidade, amadurecer pessoas, né? Aí já é outra história, outro patamar, né? que é dolorido, né? É dolorido porque a tua vida não pertence mais a você de fato, também como no campo missionário. Mas assim, tu tem que parar mais, né? Para ouvir mais pessoas, né? O acompanhamento é maior também dessas muito pessoas. Maior, né? Porque às vezes, como missionário, você vai ali, passa algum Fala tempo... muito, né? E aí daqui a pouco você está em outro lugar. Aquelas pessoas, de certa forma, não tem mais o acompanhamento. Então, na Muda igreja... ciclo de pessoas e ciclo de situações, né? Sim. Mas às vezes eu vou encarar uma realidade que fica 3 anos a mesma coisa. E aí? Não tem como fugir, né? O missionário, ele vai e faz aquela implantação ali do evangelho. O pastor não, as pessoas já estão implantadas. Agora ele faz a manutenção e leva as pessoas ao crescimento. Que é outra realidade, né? E essa é a maior dificuldade que eu acredito dentro do pastoreio. O pastoreio, ele de fato é uma atenção assim, ao extremo, né? Sim. Não que o missionário não dê, né? Mas assim, é uma atenção ao extremo, né? A gente for separar algumas questões, né? O evangelista, né? A gente olha para os 5 ministérios, né? A gente olha o evangelista, né? Sendo que a gente olha muito com o evangelista somente indo. Sim. Né? Quando a gente olha Efésios 4:11, né? Aquela história ali toda, a gente entende que o evangelista também tem um poder de capacitar os santos, né? Hoje eu não sou um evangelista indo, né? Eu sou o pastor evangelista que fica capacitando os santos, né, para ser enviado, né? Mudou, eu acho que a postura e o lugar, né? Antes eu era aquele que estava lá, né? Hoje eu sou aquele que envia pessoas para lá, né? Sim. É totalmente E diferente. algo até que eu quero perguntar, assim, você com esse coração missionário, que é algo que fica, não tem como, não sai. Agora você pastoreando. A igreja está no começo, está estabelecendo, está estruturando. Eu acredito que assim, vocês vão explodir, tem tudo para dar super certo, mas no seu coração queima aquela coisa do tipo, eu vou preparar porque eu também quero que as pessoas vivam aquilo que eu vivi? Isso para mim é uma coisa que eu tenho que lidar toda hora, né? Porque se deixar, assim, minha vontade, né, tá na rua. Levar todo mundo pra rua, vamos lá, vamos fazer isso, fazer aquilo. Mas não é sobre isso, né? É sobre trazer essa mentalidade pra pessoa, né? Às vezes, assim, a gente quer enviar pessoas, mas a gente não quer trabalhar o coração dela para o envio, né? Que é diferente, né? Então, assim, hoje eu tô nessa de bater, vocês precisam experimentar isso, vocês precisam mergulhar, se aprofundar nisso, né? E às vezes, né, eu tenho que ter paciência, né? A primeira palavra profética que eu recebi em relação à igreja lá, né, não foi, a igreja vai explodir isso, aquilo, não. Foi, meu filho, tenha paciência. Caramba. Então a paciência hoje é algo que me mata. Porque agitado, querendo ou não, cara. Se fosse por mim, eu tava na rua toda hora. Às vezes eu quero dar a volta do quarteirão em vão assim, né? Não vou comprar pão, procurando alguém para poder falar de Jesus, né? Caraca! Quando a gente fala de missões, a gente pensa muito, né? A gente pensa muito fora, né? O envio para uma distância. Sim. Né? E como você lida com a questão da missão urbana, aquilo que está mais próximo? Como é que é o trabalho? Eu vejo assim, quando falo de missão, né? Eu falo sobre a missão que a igreja tem, né? E não a proposta de envio, né? Eu olho assim que o bairro hoje, ele precisa conhecer mais de Jesus. Como, né? Como? Criando uma igreja pro bairro, né? Então, assim, a nossa ideia é, de fato, manifestar o reino aonde, né? Onde nós estamos localizados, né? Então, assim, eu não preciso, às vezes, né, querer ir para um lugar. Eu preciso testemunhar no lugar que eu estou. Sim. Então, assim, o que adianta a gente ter a revelação sem o cumprimento da profecia, entende? Sim. Assim, eu vou ser um depósito de história. Nossa, tem isso e aquilo. Eu não vivi nada, né? Então, assim, hoje essa realidade é para ser vivida, né? Então, assim, o que eu penso, né? Meu vizinho é o meu alvo, entendeu? O bar do meu lado é o meu alvo, entendeu? Então, assim, a gente tenta trazer essa realidade, né? Falar para a igreja que a igreja precisa ter uma vida de comunidade. Porque é aquilo, né? O Tim Keller, ele fala algo maravilhoso, né? Sobre no livro Plantação de Igreja, né? Às vezes a gente acha que é estabelecer uma igreja no lugar e pronto. Não é isso. É entender a movimentação do bairro e implantar a igreja, que é diferente. A cosmovisão não vem da igreja pro bairro.
que eu digo social, né? Mas é da sociedade para a igreja. Sim. Através disso, a igreja vem com a sua cosmovisão, né? Não descartando aquilo que o bairro já pratica, Sim. mas agrupando e tornando potencializado através do poder do Espírito Santo. E até fazendo também o bairro entender a importância da igreja ali naquele Na lugar. sociedade. Né? Sim. A igreja, ela tem que ser relevante, isso aí que você está falando é muito interessante, porque às vezes a gente tem a ideia da missão, muito aquela coisa do que eu vou enviar, às vezes, pode nem ser fora do país, mas eu vou enviar para um sertão lá no Nordeste, aí agora vamos para fora do país, eu vou enviar lá para Venezuela, vou enviar para Cuba, vou enviar para esses países mais fechados, Sim. mas espera aí, e o meu irmão, o meu vizinho na igreja? Exatamente E isso. a pessoa que entra na igreja, e por muitas vezes eu preciso ter a ferramenta do discipulado muito bem estruturada para eu poder ensinar. Exatamente isso. Ter essa coisa bem em mente do tipo, a missão urbana é tão importante quanto lá fora. Quanto lá fora. Até porque pra gente poder enviar aqui, a gente tem que ganhar Tem aqui. que ganhar Sim. aqui. Exatamente isso. Eu acho que, às vezes, o bairro, o bar faz mais diferença do que a igreja, né? É esse que é o problema, né? Aham. Quando o bar faz mais diferença, consegue agregar mais pessoas, né? Juntar mais pessoas. Entende? A igreja não consegue, né? Então é uma coisa prejudicial. Eu acho assim, que a igreja, muitas das vezes, né? Ela fica além da sociedade, né? Ou separada da sociedade. E não, a igreja é social, cara. Ela é comunicativa. Ela é comunitária, né? Sim. Ela é relacional, né? Então, assim, quando a gente vai se tornar uma comunidade cativante, né? Quando a gente tiver a mentalidade de missão, de fato, na igreja, né? Você acredita que hoje as igrejas elas têm um pouco de dificuldade de entender isso? Dessa relevância delas pro bairro? É muito, porque eu acho assim, que a gente separa, né? Como a gente estava falando um pouco mais cedo, né? Sobre o dualismo e a dicotomia, né? Tipo, a gente separa muito, secular, isso, aquilo. Sendo Sim, que, sim. olha só, se a gente... como é que eu vou transformar um bairro, né? Anulando aquilo que o bairro já tem no bairro, o que já tem no bairro. Sim. Porque eu não pego aquilo que tem no bairro, né? E tento fazer o bairro entender a partir de uma ótica de Jesus. Sim. Entendeu? Então, assim, às vezes, eu vejo assim, a gente prefere ir para fora do que atuar dentro ou próximo à igreja. Por quê? Porque a gente quer fugir, de fato, do Cristo que a gente não carrega. Então, assim, fora é mais fácil manifestar o Cristo do que dentro, né? Porque dentro do bairro, pessoas sabem onde você compra pão. Tá entendendo? E o jeito que você compra pão. E o jeito que você fala com o caixa e com o padeiro. Tá entendendo? Tem os missionários de portão, né? O fofoqueiro. Mas eu digo assim, a gente tem mais coragem, cara, de falar de Jesus para alguém de fora do que dar boa tarde ou bom dia pro teu vizinho. Sim. Tá entendendo? Então, assim, eu costumo dizer que educação também é evangelização, né? A gente separou o social do evangelho, né? Sendo que o evangelho é vida, é social, né? Então, assim, eu acho que a igreja ganha mais quando ela abraça o bairro, né? Ela fala pro bairro, podem contar comigo, né? Sim. Vocês podem encontrar com a igreja, né? Não é a gente querer, a gente fala, vamos transformar, vamos impactar o mundo. Como? Como? E hoje, se Essa você tivesse dar um realidade. conselho pra alguém, tipo assim, que tá numa igreja, que tá tendo essa dificuldade, tipo assim, como começar? Como que a gente faz esse avanço? Ser humano, né? Seja humano, né? Eu acho que a melhor resposta é seja humano, né? Humanitário que eu digo assim, ser gente como gente mesmo, né? Falar, né? Ser educado, Sim. não ter uma atitude religiosa e agressiva até com outras denominações e religiões do lado, né? Mas assim, eu tenho aprendido muito sobre isso, cara. Que a gente vai perdendo nossa humanidade, né, cara? Cristo se fez carne, ele foi homem, cara. Então assim, às vezes a gente quer um trono para nós, né? Sim. Sendo que Deus se tornou homem. Então assim, Nossa, homens estão sim. deixando de ser homem. Sim. A realidade é que Oh. homens vinham se tornar homem, Real. né, cara? Assim, o que mais Jesus quer fazer é restaurar a consciência do Adão no Éden, né? Não fora do Éden. Perfeito. Que é muito prejudicial. E né? não tem nenhum problema o líder mostrar-se vulnerável. Exato. Não tem nenhum problema o líder mostrar que ele passa por dificuldades, que ele tem problema, que ele é falho. sim, Ele tá falando isso. Foi semana retrasada,
eu preguei aqui na igreja. E eu lembro que eu tava numa batalha muito grande, muito grande, muito grande. Eu cheguei até a mandar mensagem para eles lá, aqui na liderança. Falei, olha, eu acho que eu não vou conseguir pregar. Não dá, não dá. Cheguei aqui na igreja, no meio do primeiro louvor, fui na casa da minha namorada, peguei o tablet dela, falei, não, vou pregar sim. E eu subi. Sabe quando te dá aquela crise de choro? Eu botei a mão na minha cabeça, eu fiz a minha oração. Falei assim, ó, toma minha mente, meu coração cativo a ti. Satanás, você não tem poder sobre minha mente. Você não vai me fazer parar. Eu não sou fraco, eu consigo sim. E eu mostrei ali para a igreja a seguinte coisa. Cara, a gente que está na liderança, a gente é tão humano quanto você. Eu faço esse papel social no bairro, agora falando como igreja, não porque simplesmente eu quero te trazer para cá para ser número, mas porque eu tenho algo para te oferecer que é vida. Sim. Eu sei como é que é ser, sentir o que você sente. Eu sei como é que é passar por dificuldades como você passa. Mas eu tô aqui, isso não diminui a minha dificuldade, muito pelo contrário. Mas eu tô aqui pela misericórdia de Deus. E não é porque hoje eu exerço um papel de liderança, não é porque hoje eu sou igreja, que eu não tenho que deixar de ser vulnerável. E engraçado, né, que algumas pessoas me procuraram no final e falaram comigo. Nossa, Gabriel, eu tava passando exatamente por isso. Olha aí. Como é bom poder saber que aqui vocês acolhem e que vocês mostram que a gente como a gente. E às vezes o líder fica se perguntando tanto, por que eu não cresço? Por que a minha célula não cresce? Por que a minha igreja não cresce? Mas é porque você passa, a pessoa, né, passa uma visão às vezes de perfeição e depois quer gerar proximidade, não vai gerar. Ela vai achar que nunca Não pode vai alcançar esse status, né? Eu acho que por muito tempo a gente conseguiu externar nossas asas, né? Mas não mostramos nossa face, né? Isso aí. Nós não somos serafins, mano. Nós somos seres humanos, né? Humano ser, né? E tem que gerar uma identificação. Uhum. Como é que eu tiro uma pessoa, agora falando sobre evangelismo, né, sobre missão, como é que eu tiro uma pessoa do mundo, uma pessoa que, vamos dar exemplos, que bebe, tem uma vida, sei lá, na farra, você não me mostra ser vulnerável? É isso. Como é que... Aí vamos supor, eu que venho de uma vida, já tive meus momentos já fora, entro na igreja e eu finjo como se nada tivesse acontecido? Não, peraí. Eu tenho que usar isso daí a favor, não agora só contando por contar, mas o que eu vivi tem um propósito. O meu erro agora, ele passa a ter um propósito. Eu me mostro vulnerável só não por mostrar, para as pessoas terem o que apontar, mas quando eu me mostro vulnerável com um propósito, as pessoas elas não apontam, porque elas entendem que elas também conseguem, que elas também são capazes. E para o crescimento da igreja, ou aonde a pessoa quer que esteja, é importante, né, você ser humano. Muito, muito. Tu era pipa voada, né? Eu era. A gente até brinca que filho de pastor raiz é aquele que se desvia e volta. Que os Nutella é o que ficam na igreja assim, certinho, né? Eu brinco com meu irmão, você é filho de pastor Nutella, cara. Você sempre esteve na igreja. Mas, assim, Cristo fez. E eu não tenho vergonha de falar isso porque essa é a forma como as pessoas se aproximam de mim. Então as pessoas não têm que ter vergonha. Você como pastor lá na sua igreja, né, a gente com tempo de mesa até de qualidade, né, que a gente tem, você fala, cara, eu sou vulnerável, tem que mostrar. Tem que mostrar porque senão eu vou mostrar que eu sou perfeito, as pessoas acham que não vai ter nada para poder mudar, que nunca vão conseguir chegar no mesmo nível, exatamente. Vamos colocar o mesmo nível de espiritualidade, entrega, comunhão com Cristo. E a pessoa quer passar essa perfeição, cara, e depois ficar se perguntando por que não dá certo, né? Costuma dizer que seria muito fácil para Jesus ficar no trono. Vocês não conseguem vencer, é isso, aquilo. Ele resolveu se tornar homem, Verdade. cara. Ele teve sede, Sim. teve fome, cansou, né? Sentiu o abandono em algumas questões, né? E morreu, né? Suou sangue. Ressuscitou, né? Costuma dizer que para a gente vencer a nossa fraqueza, né? A gente precisa passar por ela, né? Tipo, a morte foi vencida na morte. Sim. Real. Sim. E é muito doido, tipo assim, ver que muitas pessoas caem nesse engano Sim. dessa soberba, né, de estar num patamar diferente, né, de ser o anunciador da verdade, né? Então acho que muitas pessoas caem nesse engano, mas também muitas pessoas compram esse engano, né?
De realmente perceber que o outro ele tá num patamar de inalcançável, né? Eu costumo dizer, né? Eu faço sempre essa questão, né? Eu costumo dizer que a árvore, né? A melancia, né? Não, a laranja eu não pergunto para melancia porque ela é daquele tamanho, né? Porque o fruto dela é vermelhado e o suco dela é mais adocicado. O problema está quando a gente faz comparação, né? A gente, isso, aquilo, né? Eu acho que a gente precisa olhar mais para a nossa essência, né? Nossa essência é, muitas das vezes, chuva, sol, uma terra maltratada, entende? A gente tem a síndrome do super-homem, isso é prejudicial para aqueles que querem ter uma vida com Deus, né? No lugar de fraqueza, a gente expõe que nós somos fortes o suficiente, né? Então, assim, cara, acho que a gente precisa olhar mais para nossa essência, né? E falar, nós somos isso, né? Mas com Cristo nós avançaremos, né? Que Jesus disse, né? Que Paulo recebeu como palavra, né? Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa onde? A sua fraqueza. A matéria-prima para o poder de Deus se aperfeiçoar é a nossa fraqueza, né? Isso que ele abate o orgulhoso, né? Incrível. Incrível porque é muito importante. Eu tenho sido muito ministrado sobre duas coisas. Posicionamento. Né? Eu fui muito ministrado em relação a isso no ano passado. E o segundo é sobre essa questão do ser vulnerável. Cara, não é errado você ter fraqueza. Errado é você ser fraco, continuar fraco. E não é errado você mostrar a sua área de fraqueza, porque todo mundo tem. Às vezes a cura, a mudança, né, que você quer para o ambiente onde você está, vai depender justamente da posição da pessoa naquele ambiente. De levantar a mão e falar, olha só, eu passo por isso, eu tenho dificuldade em relação a essa área, mas Cristo ele me ajuda todos os dias. E é nisso que a igreja avança. Eu falo que você confessar os pecados para Deus, você é perdoado. Mas quando você confessa para o seu irmão, você recebe um fortalecimento, até mesmo uma cura. Sim. Porque você começa a ter uma pessoa que vai passar a caminhar do seu lado. Aqui na igreja a gente tem muito essa cultura do discipulado. E às vezes o Matheus estava ali em casa na sexta, e ele e o Samuel, que é meu irmão, e a gente estava lá conversando, eu falei, cara, eu preciso confessar para vocês algo que está no meu coração. Comecei a falar tudo. Eu tô sentindo isso, eu tô me sentindo desanimado. Eu tô pensando nisso. Eu acho que nada na minha vida tá indo pra frente. Comecei a falar com eles várias coisas. Paramos ali. Oramos, conversamos. E acabou. No sábado, ontem, eu levantei. Parecia que eu era outra pessoa. 100%. E é muito importante você, né, fazer esse papel. Porque também vale ressaltar que esse cuidado, esse discipulado, essa conversa, essa necessidade, ela não está só para o novo convertido, né? Esse acompanhamento ele tá para todos nós, né? Também tem muitas pessoas que são, né, antigas de igreja e acabam também se distanciando dessa necessidade de entender que o corpo ele é grudado um membro no outro, né? E que um tem a função de sustentar o outro. Sim. Né? Então, realmente, é muito importante ter essa visão. Agora, cara, me diz, quando, tipo assim, já alcançou, né, fez lá o evangelismo, alcançou a galera foi pra igreja, né? Como que né, você trabalha, como você direciona, né? Porque eu vejo que quando as pessoas elas entram nesse lugar de conversão, né, acho que o primeiro impasse delas é entender como elas podem servir, né? Como que elas se acham dentro desse novo ambiente, né? A gente aplica lá, né? Tem uma classe, né? Que a gente chama de Escola Nascer, né? Que é o desenvolvimento, de fato, para essas questões básicas da fé, né? A gente chama de princípios elementares da fé, né? Em Hebreus, que é a consciência do pecado, que é a consciência do que é a graça, que é a consciência disso, aquilo, né? Fundamentos básicos, né? E a gente tenta colocar que, de fato, cara, ser cristão é ser comum, né? Antigamente eu tinha um medo, né? Deixa eu confessar meu pecado agora. Quando falava conversão, eu tomava um susto, né? Porque eu achava que se converter é usar havaiana de calça comprida e blusão, né? Loucura. Eu tinha mau medo. Eu não sabia que
ser cristão é ter um novo estilo de vida. Que eu poderia comer churrasco, eu poderia jogar bola. Eu gosto de zoar todo mundo, né? Que eu poderia continuar zoando, né? Só que com limite, né? Então, assim, minha vida mudou, né? Algumas coisas assim. E isso fez total diferença pra mim, né? Então, hoje, a gente tenta trazer esse papel pra eles, a mesma coisa. Que, cara, ter uma boa qualidade de vida, né? E servir ao próximo, né? Tentar fazer eles compreenderem, né, que o motivo da gente alcançar eles foi por causa de um amor, né? Então, isso a gente tenta trazer nas aulas, no discipulado, né, que essa consciência, ela não está fora, ela está dentro, né? Que é a coisa bem comum, né? Acho que a gente precisa mais aproximar isso das pessoas, não afastar tanto, né? Que elas vão ser boas discipuladoras para outras também, né? E assim vai, né? O evangelho é maravilhoso. É lindo. Top. E mais alguma dúvida, mais alguma questão aqui pra gente poder direcionar? Não, eu confesso que eu tô bem satisfeito. Eu brinco que eu gosto de saber da vida das pessoas, mas só pra guardar pra mim, entendeu? Já soube bastante, já. Porque é muita coisa, a gente vai ouvindo tudo isso, né? A gente vai processando, né? E trazendo pra dentro das nossas vivências também. Porque realmente tem muitas pessoas que iniciam, né? Eu fiz essa pergunta porque eu acompanho muitas pessoas que iniciam, né, esse chamado, né? Ou quando começam esse período de compromisso com as atividades da igreja, com as coisas de Deus, né? Elas se encontram muito nessa divergência, né? Tipo, o que eu me encaixo dentro disso? Eu foco muito nisso porque eu lembro muito, eu já compartilho isso várias vezes, né? No meu início, né? Quando eu comecei a vir na igreja, porque os meus amigos, a galera, os meninos, todos tocavam instrumentos, né? As meninas cantavam, dançavam, todo mundo tinha o seu lugar, né? Os que não tocavam instrumento eram os pregadores, né? Mirins, né? E aí, tipo, eu não me encaixo. Não dançava, não tocava. Eu tenho assim, eu tenho uma preocupação, às vezes, com essa história de chamado, né? Acho que isso se arrastou por muito tempo na igreja, que se tornou uma idolatria, né? É verdade. Aí, o que eu faço em relação a isso lá, né? Eu trabalho um tripé que se chama sobre o sacerdócio, né? A gente ensina a pessoa sacerdócio a Deus, sacerdócio aos santos, sacerdócio ao mundo, né? O que eu entendo, né? Eu entendo que a gente não fica procurando um chamado. A gente exerce aquilo que é natural. Uhum. Então, assim, a pessoa que trabalha numa padaria, ela pode exercer isso na igreja, né? Servir no irmão, Sim. mas também na padaria. Então, assim, eu tento trazer essa realidade, essa clareza para eles, né? De que, cara, não fiquem procurando chamado. Vocês já receberam, né? Então, vocês estão em Cristo, vocês só precisam liberar isso. Resplandecer a luz que está em vocês. Mais nada, né? É muito interessante, porque às vezes as pessoas acham que porque eu tenho que ser profeta, porque eu tenho que ser pastor. Exatamente. Não, porque eu tenho que ser evangelista, eu vou virar missionário, eu vou lá para a África, eu vou lá para sei lá onde, mas espera aí, cara. A grande comissão, você quer uma missão para você? Você quer um chamado? A grande comissão tá aí, pô. Posso ser pesado em relação a isso? Com Né? todo prazer. A maioria das pessoas que procuram um cargo, uma liderança na igreja, é porque foram frustradas na sua vida pessoal. Uau. Cara, pode... Isso é batata. Pode fazer essas contas, pode pegar relatório. Aquela pessoa que tem quê? necessidade de liderança. Que tem... Olha só, começa onde? Eu tenho um sonho e um projeto. Jogador de futebol, ou sei lá, o melhor cantor, uma atriz, sei lá, o melhor empresário, tal. Aí a pessoa não consegue isso na vida, cara. Quando ela vai para a igreja, quais são as coisas... Por exemplo, a gente aqui, no mundão, a gente tem lá o cantor... A música, belo, exalta samba, sei lá, rap, trap lá. O cara é o cara e todo mundo vai pro show. Na igreja também a gente tem nossos ídolos gospel. Sim. E quando isso acontece, a gente fala, nossa, se eu for um grande pregador, eu vou ser bem sucedido. Se eu for um grande missionário, se eu for isso, for aquilo. Então, elas trocam de figura, né, cara? A necessidade de a pessoa estar em evidência, né? Elas precisam... de algumas áreas, né, ser confirmada, né? A autoafirmação, elas precisam disso, né? Essa apresentação, né, de, nossa, o meu nome está no banner.
Não, as pessoas me respeitam, né? Então, assim, ela não consegue respeito nem na própria casa, mas na igreja ela é respeitada. Então, assim, as pessoas, elas sentem essa falta, né? Esse vácuo dentro dela, que é um sintoma de órfão, né? Eu costumo dizer, né, cara? O órfão, ele sente algo muito doido, né? O órfão, ele não procura um pai, gente. Eu sempre falo isso, eu sou teimoso com isso. O órfão não está atrás de um pai. Ele está atrás de uma paternidade, que é diferente de um pai, né? Acaba sendo um reconhecimento. Um pai, todo mundo pode ir lá assinar e falar pai, né? Mas paternidade é atributo de um pai, que é totalmente diferente. Todo mundo que é pai consegue dar paternidade? Não. Então o órfão, ele não está atrás, cara, de fato, de alguém que é pai, né? Ele está atrás da paternidade. Então essa realidade vem do afeto, acolhimento, do amor, do carinho, né? Então, assim, a pessoa que quer se apresentar muito, cara, quer ser chamada pelo pastor alguma coisa, evangelista alguma coisa, né? Ela tem um senso de, eu preciso ser reconhecido, porque lá fora eu não sou ninguém. Sim. Tá entendendo? Então ela entra para a igreja achando que a igreja ela pode se autopromover, né? É verdade. A famosa necessária mudança de mente, tanto para aquele né, que não quer o compromisso, que não quer estar envolvido assim em aparecer, né, não quer se envolver com nada para justamente não ter que aparecer, tanto com aquele também que quer atividade para aparecer e se colocar num lugar de serviço onde não aparece. Né? Então realmente são posicionamentos que a gente tem que estar ligado e trabalhando nisso, né? Cara, deu nossa hora. Pô, já? Passou tão rápido. Passou tão rápido. Eu tava falando lá fora. 40 minutos? Pô, 40 minutos, cara. Ele é muito bom de resenha, cara. É muito difícil. É muito difícil. Cara. Realmente foram tempos incríveis, cara. Um tempo muito bom estar aqui nessa conversa. Né? Algum recado pra deixar pra nossa galera, para nossos ouvintes? Ouvintes? Nossos ouvintes. Que dar algum podcasteiro. É o podcasteiro. Uma chave que vai mudar a vida deles. Uma chave. Esse negócio de chave, né? Que tá cheio de... Tá com chaveiro, né, em casa já. Chave de fenda pra apertar a tua vida. Eita! Segura essa aí, ó. Assim, eu agradeço, né, por essa participação, estar aqui com vocês e queria deixar um recado, de fato, né, para aquele que é cristão, que vai assistir, que está assistindo, né, que venha se conscientizar mais acerca de maturidade, cara. E maturidade não é você ser grande, né? É a medida de se tornar parecido com alguém, com Cristo, né? Então tenham essa consciência, seja mais humano possível, que somente assim vocês alcançarão maturidade e assim também poderão anunciar o evangelho de uma maneira mais plena para o mundo que aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Amém. Só para... Ele falou sobre maturidade. Sim, dá o anúncio. Eu vou dar um anúncio aqui. A partir desse mês de setembro, inclusive hoje é domingo, né? Dia 3. Sim. Nós estaremos começando... Dia 4 de setembro. A produção tá aqui atenta. Obrigado. Nós estaremos começando uma série de mensagens em cima do livro Maturidade, de Luciano Subirá. Inclusive foi algo que Deus deu pra gente sobre estar tratando sobre esse tema. Sim. Então, você que quer ouvir, você que quer estar ligado sobre esse tema, vem estar aqui com a gente. A gente tem o nosso culto familiar às 6 horas. E nós temos o The Way às 8 horas. E vai ser um prazer ter você aqui com a gente para a gente poder aprender junto sobre Jesus Cristo e sobre o tema maturidade. Bem. Agradecemos a sua atenção, né, até aqui. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Vamos lembrar que estamos, né, em um mês, né, do Resplandeça, esse evento que tem sido relevante, né, para nossa comunidade, para nossa igreja e que vai ser relevante para sua vida também. Todos os domingos do mês de setembro, às 9 horas da manhã, vamos estar aí com palestrantes incríveis, sim, como o Gerson esteve hoje com a gente palestrando, né, sejam, né, relevantes, né, em Cristo. Que a mensagem de Cristo alcance a sua vida. Amém? Muito obrigado pela atenção de todos aqui. E, por favor, né, aquela moral.
compartilha, dá o like, né? Se inscreve. Espalha pra geral. Né? Finge que é fofoca, espalha pra geral. Já que é tão empenhado em espalhar tanta coisa, espalha isso daí, espalha essa mensagem. Só poder falar, ó, a nossa igreja tá localizada na Rua Pedralva, número 30. Outra coisa, pastor, fala o teu Instagram aí, cara. Sim. Meu Instagram? É, pô. Instagram é Jefferson com 2F, underline, AVM, valeu? Sigam muito que lá tem algo de qualidade. Sim. Amém, galera. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Tamo junto. Valeu.